quero dizer que se nessa noite você olhar para o Samuel, talvez você não receba nada, mas se você focar em Jesus, você pode sair aqui tomando posse da sua bênção, tomando posse da sua vitória. Aleluia. Foque em Jesus, porque Jesus é o verdadeiro mistério da palavra. Jesus é a razão da palavra. Jesus é a palavra revelada. É por isso que a palavra diz em Lucas 11, 28, que bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Feliz é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4,4, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então a palavra pode te salvar hoje, a palavra pode te libertar hoje, a palavra pode sustentar você hoje, a palavra pode dar ânimo para esse mês que está começando, a palavra pode ser um divisor de águas para a sua vida, para o seu ministério nessa noite. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes, pois eu lhe enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei, porque era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus. Mas eles gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez: porque que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte, portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e a dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião, assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles pegaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo. Até aqui, amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir, Pai, que no nome de Jesus Cristo o Senhor venha me usar. Que não seja eu, Samuel, pregando a tua noiva, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando da tua igreja nesta noite. Senhor, alimenta-nos e encha-nos da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você que pode se assentar, por gentileza, desde que você sentado não impeça você de glorificar a Deus, se assente. Eu acho que se você se assentar e atrapalhar o seu glória, o pastor vai me dar permissão de falar para você ficar em pé, tá bom? Mas caso você consiga glorificar sentado, pode se assentar. Você está na casa de Deus, na casa do Pai. E na casa do Pai o filho não tem vergonha, o filho fica à vontade, porque na casa do Pai ele está na casa de quem gerou ele. Na casa do Pai você fica à vontade, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos tratando aqui de uma passagem onde o Império Romano era o império que reinava na nação de Israel. Aliás, o Império Romano era o mais poderoso império da época, conquistando muitas nações, geograficamente falando. Então você vê que os romanos dominavam diversas regiões da época. E uma dessas regiões em que eles governavam era a nação de Israel. E o Império Romano, eles tinham suas condutas, mas para não perder o apoio do povo, eles davam alguns privilégios à nação daquele lugar, ao povo daquele lugar. O Império Romano não gostava muito de ser bonzinho com eles, mas é a famosa política do pão e circo. Eles ofereciam migalhas para o povo judeu, para que o povo judeu apoiasse o governo deles e para não causar nenhum tipo de confusão em seus mandatos. Veja bem, aleluia, que esse Império Romano, eles têm sempre a última palavra na terra. Eles têm sempre a última palavra na situação atual de onde eles estão vivendo.
E Deus já manda liberar, eu nem preparei isso, mas se Deus está me conduzindo, eu vou dizer. Talvez na terra a última palavra é do romano, mas no céu a última palavra vinha do Senhor. Talvez no seu trabalho a última palavra é do chefe, mas do céu tem uma voz quebrada dizendo, a última voz vem de mim. Talvez na sua casa alguém tenha a última palavra, mas Deus está dizendo, a última palavra vem do Senhor. Então o Império Romano tomava conta. E Jesus aqui nesse contexto já tinha mais de 33 anos de idade, mais de 3 anos de ministério, pregando o Evangelho, pregando as boas novas, curando enfermos, curando coxos, curando paralíticos, curando cegos, fazendo milagres, maravilhas, multiplicação de pães 2 vezes. Ele conseguiu, aleluia, mudar vidas, pessoas que não tinham mais perspectiva, pessoas com uma vida sofrida, começaram a ter esperança andando com Jesus, e tendo em vista até, por exemplo, em uma de suas curas, quando ele cura, aleluia, o cego Bartimeu não é só curado, Bartimeu pega e segue ele. Então você vê que Jesus, através das suas ações de milagres, suas ações de curas, ele ajuntava pessoas para andar com ele. Mas da mesma maneira que Jesus ajuntava pessoas para o seguir em seu ministério, quanto mais ele curava, quanto mais ele trabalhava em prol do reino, havia pessoas que torciam o olho, havia pessoas que invejavam, haviam pessoas que não concordavam com a doutrina de Jesus. E é muito interessante, irmãos, que normalmente sempre vai ter pessoas para criticar o nosso trabalho, vai ter sempre pessoas para criticar o que nós fazemos, mas essa pessoa nunca pega e faz melhor, essa pessoa nunca pega e vai ajudar no trabalho, essa pessoa nunca pega e vai ganhar almas para o reino. Ela critica quem ganha alma, mas não vai ganhar alma para Jesus. Então você vê que da mesma forma que os dias atuais eram naquela época. Jesus trabalhava em prol do reino, Jesus ganhava almas para Jesus, Jesus libertava cativos, expulsava demônios, mas tinha pessoas que não se conformavam com isso. Aliás, as pessoas que mais deveriam ajudar Jesus eram essas pessoas que contrariavam Jesus. A palavra nos 4 evangelhos é muito clara, dizendo que os doutores das leis, os fariseus, estes homens bem estudados, eram eles que eram contra o ministério de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você focar só na letra, você pode não conseguir muita coisa. Sabe por quê? Se você debater hoje com um ateu, o ateu pode te dar uma surra de Bíblia, porque tem ateu que já leu de capa a capa essa Bíblia mais de 10 vezes, e às vezes tem um crente que lê o Salmo todo ano, só o Salmo, mais nada. Só que esses crentes que só lê o Salmo é cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer alguma coisa, talvez, tem pessoas que estão torcendo o olho, tem pessoas que não estão apoiando o seu ministério, tem pessoas que acham que sabem mais que você, pode até saber, mas o Espírito Santo eles têm, e o Espírito Santo eles carregam, e o poder do Espírito que vem do alto eles carregam. Com Jesus era diferente, porque ele era cheio do Espírito e era cheio da palavra. Aí é o equilíbrio, irmão, porque também só buscar o Espírito, não é verdade? Quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, é que ler as leis do Senhor, ler a palavra do Senhor, o seu Espírito Santo, não acontece nada. Eu disse para vocês agora, ateus que leram essa Bíblia mais de 10 vezes de capa a capa, mas não sentem a presença, não aceitam a Jesus, não se convertem, por quê? Não tem o Espírito Santo para convencer, eles não abrem um coração. E com os fariseus, com os doutores da lei, nessa época não era diferente, eles não abriam o coração. Inclusive, Jesus prova para eles que as leis de Moisés apontavam para ele, que as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de todos os demais profetas menores apontavam para ele. A criação em Gênesis aponta para ele, a libertação do exílio aponta para ele, toda a Bíblia aponta para Jesus. Mas esses doutores da lei, estes homens sábios, sabidos do livro do Senhor, não reconheciam Jesus como Messias. E só para fechar esse assunto da letra e espírito, você vê que um homem que é taxado como louco, ele reconhece que Jesus é o Messias. Quem que eu estou falando? João Batista. Quando João Batista bate o olho em Jesus, ele diz assim: verdadeiramente, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer para alguém nessa
nessa noite aqui. Você pode estudar, você pode aprender. É bom aprender. Eu estou indo para o meu 3º ano de teologia, mas estudar a palavra de Deus sem o Espírito não vai adiantar, meu filho. É jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. É letra e espiritualidade. É palavra e espiritualidade. Então entenda uma coisa: não é porque alguém sabe muito de Bíblia que entende os planos de Deus, os projetos de Deus. Estes homens não entendiam os projetos de Deus. E se você for ler os evangelhos afinco, os 4 evangelhos, você vai perceber que em cada cura de Jesus eles se seguiam para procurar algo contra ele. Só que Jesus tinha bom testemunho. Jesus tinha bom testemunho. Glória a Deus. Então eles não conseguiam apanhar Jesus cometendo um erro. Tanto que não só não conseguiam apanhar, mas eles bolavam, planejavam ciladas contra Jesus para o pegar no erro. Mas Jesus não errava. Porque não só a palavra, mas ele tinha o discernimento do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele tinha o discernimento do Espírito Santo. Há uma certa feita que eles perguntaram para eles assim: e esse dinheiro aqui? A gente dá na casa do Senhor ou a gente dá para o Império Romano, para César? Jesus sabiamente disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Aleluia. Não conseguiram apanhar ele. Em várias outras ocasiões eles tentam buscar um erro em Jesus e não conseguem. E sabe o que uma pessoa, o inimigo faz com as nossas vidas? Quando eles não apanham algo ruim na nossa vida, eles começam a difamar e bolar mentiras, a inventar mentiras. E com Jesus não foi diferente. Jesus não tinha um testemunho ruim. Aliás, Jesus tinha muitas testemunhas que comprovavam que ele era um homem de bem, era um homem que obedecia às leis, era um homem que obedecia o próprio Império Romano e também fazia as suas curas, os milagres através do poder de Deus. Aleluia. Mas porque eles não conseguiram achar um erro para apanhá-lo, eles bolavam mentiras, eles inventavam mentiras, eles inventavam mentiras para difamar Jesus. Até que eles esperaram um tempo anual que é chamado de Páscoa. Na Páscoa, como eu disse para vocês alguns minutos atrás, o Império Romano queria agradar os povos judeus com migalhas para convencer o apoio deles para o seu império. Então na Páscoa, o Império Romano tratava com um pouco de zelo a questão da comemoração judaica. E eles deixavam toda a Páscoa um prisioneiro ser liberto. Aleluia. E naquela época, muitos prisioneiros do Império Romano, eles sofriam sequências severas, porque, como eu disse, o Império Romano queria agradar os judeus com migalhas, mas não fica na frente deles que eles botam você para correr. Eles faziam diversos sacrifícios em homens para mostrar: olha, nós somos da barra pesada, você não pode mexer com a gente. Se você mexer com a gente, vai ter consequência. E um dos mais famosos castigos é a cruz. E eles sabiam que a cruz não só se remetia a uma morte de dor, até porque antes da cruz, qualquer homem que era crucificado levava chicotes, eles levavam torturas, muitas vezes eram até apedrejados e colocavam ele pendurado numa cruz, de forma que os seus ossos começavam a se descolar, porque o que sustentava o homem na cruz eram os 2 braços abertos. Logo o ombro era deslocado, logo os órgãos do braço estavam começando, o esqueleto do braço começava a se desjuntar, por causa que todo o peso do corpo estava indo nos braços, tirando outras vergonhas. Porque a cruz não é como nos desenhos ou nas pinturas católicas. Quando você era crucificado naquela época, você era crucificado nu. Então não era só um sofrimento físico, mas um sofrimento moral. Aleluia. Eu estive em Israel alguns meses atrás e eu aprendi que, na verdade, eles crucificavam homens que não cumpriam a lei romana na entrada da cidade. Se você passar pela Via Dolorosa, no final da Via Dolorosa tem a entrada da cidade da antiga Jerusalém. E eles colocavam os crucificados ali para todos que passassem em volta da cidade, ou saíssem, ou entrassem, vissem: olha, é isso que os romanos fazem com quem não obedece. É isso que os romanos fazem com quem não cumpre a lei. Então, voltando aqui para a história, glória a Deus, aleluia. Você percebe aqui que os romanos querem agradar os judeus.
Então eles estão dispostos a soltar alguém. Mas ainda antes dessa proposta, os judeus já dão a sua opinião. Primeiramente no Sinédrio, Jesus é levado até o Sinédrio. Por que Jesus é levado até o Sinédrio? Judas traiu Jesus, e aí os sacerdotes trouxeram Jesus até o Sinédrio. O Sinédrio é uma casa de julgamento dos sacerdotes de Israel, e eles julgaram ali Jesus. Só que o interessante é que Jesus não respondeu nada nesse julgamento. Sabe por quê? O justo não precisa se justificar. Tem um Todo-Poderoso que justifica por ele. Se você está andando em justiça, você não precisa se justificar. Há um Deus Todo-Poderoso que se justifica por você, meu filho. Aleluia! E então eles fazem várias mentiras, várias e várias mentiras, e Jesus não responde nada. Até que instigam Jesus. Então qual que é a sua missão? Jesus apresenta a sua missão. Diz que ele é enviado por Deus para remir os pecados. E então eles começam a gritar por blasfêmia, porque segundo eles, qualquer um que se intitulasse filho de Deus, logo era o próprio Deus. E se era o próprio Deus, para eles era blasfêmia, porque eles não acreditavam que Jesus era o próprio Deus. Não sabiam, não acreditavam que Jesus era o Messias, mesmo com os sinais. Levaram ele até o governo romano. Por que acontece? O Sinédrio não poderia condenar alguém de morte, porque a lei pertencia aos romanos. A autoridade máxima era de Roma. Então se eles matassem Jesus, não seria bom para eles, porque seria considerado um assassinato. Por causa disso, eles levam até Pôncio Pilatos, o governador daquela região. E então falam: ó Pilatos, nós temos aqui um homem e ele blasfema contra Deus. Então nós queremos que você o crucifique. Mas Pilatos fala: nós não temos nada a ver com a lei. E então eles começam a inventar ainda mais mentiras, dizendo: ele está insultando o governo romano e colocando doutrinas que não pertencem a Roma. Eles tentam convencer o coração de Pilatos a ter raiva também de Jesus. Só que aí quando Pilatos vai falar com Jesus, ele não encontra mal nenhum, porque Jesus era justo. Jesus não carregava maldade. Jesus nunca buscava maldade, até para quem era contra ele. Você vê que Judas o traiu e Jesus continuou amando. Sabe por que Jesus o continuou amando? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, que mesmo com a traição de Judas, não atrapalhava o ministério de Jesus. Na verdade, a traição de Judas colocava Jesus exatamente no caminho para ele cumprir a missão. Eu quero liberar algo do céu para alguém aqui nesta noite. As dificuldades, as lutas, as traições na sua vida, as decepções na sua vida, não são para te rebaixar. Na verdade, é para te conectar no caminho do céu, é para te conectar no caminho da promessa, é para te conectar no caminho do propósito. Então você entende aqui que Jesus não fica, ele não reclama, porque ele sabe que Judas, mesmo o traindo, está colocando na posição do quê? Do propósito que ele veio fazer. Então eles levam até Pilatos Jesus. Pilatos não acha nada, e Pilatos querendo se livrar daquela situação, porque Pilatos, ele não queria ser injusto, mas ele não queria perder também a amizade dos judeus. Ele manda até o imperador Herodes. Herodes fica feliz porque recebe Jesus, por causa da fama de Jesus. E ele começou a perguntar para Jesus fazer os seus milagres, mas Jesus não fez nenhum, nada perante Herodes. Então Herodes só manda ele de volta para Pôncio Pilatos. A bruxa voltou para Pilatos. E aí Pilatos não sabe o que faz. Pilatos volta com o povo, fala de novo: vou fazer o seguinte, eu vou castigar ele e vou soltar ele. Tá bom para vocês? Eles: não, queremos que crucifique-o. Então Pilatos vai, castiga Jesus e traz novamente assim: posso soltar ele? Judeus: crucifiquem-o. Pela terceira vez, o Pilatos, ele pensa com misericórdia e ele traz até os judeus dizem: crucifiquem-o. Por que Pilatos está tão preocupado? Primeiro, porque mesmo ele sendo ímpio, ele gostava de buscar pelo menos minimamente a justiça. Segundo, que a sua esposa teve um sonho. Ela teve um sonho relacionado com Jesus. A palavra não menciona que tipo de sonho ela teve. A palavra não menciona que tipo de visão que ela teve. Mas ela acorda e chega no seu marido e diz: olhe, toma muito cuidado com o que você vai fazer com este homem, porque esse homem é justo. Tome muito cuidado com o que você vai fazer com esse homem, porque esse homem não merece passar pelo que está passando.
Pilatos não achando mais saída, porque mesmo ele querendo salvar Jesus daquela, ele não queria perder a imagem dele para o povo. E para um político, para um homem que governa, para um homem que direciona um povo, vale mais a pena perder a moral de um do que de vários. Então Pilatos, ele prefere entregar Jesus. E para mostrar que não era da vontade dele, Pilatos, ele lava as suas mãos. Naquela época, quando ele tinha a atitude de lavar as mãos, ele estava dizendo em outras palavras: o sangue desse homem não vai cair sobre as minhas mãos. O sangue deste homem, a injustiça contra este homem não está sobre as minhas mãos. E quando Pilatos faz isso, o povo de Deus diz assim: tá bom, que caia a maldição sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles permitem que a maldição da morte de Jesus caia sobre ele e sobre os filhos dele. E até aqui nós sabemos a história. Mas o que é interessante é que eles estão com tanta raiva de Jesus, que eles estão dispostos a soltar um dos maiores criminosos da época, Barrabás. A Bíblia, não somente no Evangelho de Lucas, mas também no Evangelho de Marcos, vai tratar sobre Barrabás. Não temos muitas informações, mas as poucas características que temos na Bíblia sobre Barrabás nos assustam, porque ele era um homem que causou rebelião e que cometeu assassinato. Primeiro, a rebelião era ruim para ambos lados, tanto para os judeus quanto para os romanos. Por quê? Os judeus sabiam que se tivesse uma rebelião entre os deles, o Império Romano ia apertar o calo. Eles iam dificultar a vida deles. E também sabia que um assassinato, aleluia, era uma condenação fácil para o Império Romano. E também era um descumprimento da lei que os próprios doutores da lei e os fariseus obedeciam. Então perceba que Barrabás, ele está descumprindo a lei romana e a lei judaica. Os dois povos ele trouxe calamidade. Os dois povos ele trouxe, aleluia, coisas que eles não gostam, coisas que é contra a lei deles. Só que o povo judeu, mais especificamente os doutores da lei e os fariseus, tinham tanta raiva de Jesus Cristo que eles preferiam descumprir a lei e mandar Jesus ser crucificado do que fazer a justiça. E isso impressiona muito no nosso lado humano, porque isso é antiético. Você segue uma lei a vida toda e com tanta raiva de uma pessoa, você descumpre tudo que você aprendeu, tudo que você praticou a vida toda, por causa de um homem, por causa de inveja, por causa de raiva, por causa de discordância. É um assunto muito sério. Só que eu acho lindo que Jesus não reclama em nenhum momento, porque Ele sabe que Ele está caminhando para o propósito. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite, na cidade de Hamamatsu, prepara o seu glória. Não teve terremoto esses dias? Vamos fazer um terremoto aqui de glória a Deus. Sabe por quê, pastor? Mesmo na dificuldade, mesmo na injustiça, mesmo vivendo algo que não era certo, Jesus não reclamava, porque Ele sabia que quem está na direção dele não é o Império Romano, não é os doutores da lei, não são os fariseus. Quem está no comando de Jesus se chama Deus, se chama Jeová, se chama Eu Sou o que Sou. Aprenda nessa noite que as dificuldades da nossa vida nos levam até o propósito de Deus. Os levantes da nossa vida nos levam até o propósito de Deus. O que te leva para o propósito de Deus não é a facilidade ou não é o seu braço. O que te leva para o propósito de Deus é aquilo que Deus permite chegar na sua vida. De repente está um dia frio na sua vida, espiritualmente, fisicamente, há um dia difícil, um dia apertado. Creia que esse momento que você está passando está colocando você exatamente no caminho que Deus quer te Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: a chuva veio, a dificuldade veio, os dedos apontados veio, a injustiça veio, mas fique tranquilo, está tudo sob controle, está tudo sob controle. É por isso que o profeta Isaías vai dizer no seu capítulo 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Operando eu, quem impedirá? Deus está agindo, pode estar calado, mas Ele está agindo. Pode parecer
parecer tudo virado de cabeça para baixo, mas Ele está agindo. Pode parecer que a injustiça está reinando, mas Ele está agindo. O cenário humano estava complicado para Jesus. Não tinha gente de poder suficiente na terra que podia ajudar Ele. Só que uma pessoa, filho de Deus, sabe que não precisa de poder da terra ajudando, precisa de poder celestial ajudando. Perceba aqui que eles preferem soltar Barrabás do que soltar Jesus. Barrabás, como já foi citado, ele é um assassino, ele é um causador de rebelião, mas mesmo assim eles preferem soltar esse homem do que soltar a Jesus. Por muitas vezes eu li a palavra de Deus, eu queria entender, mesmo o Senhor colocando os trilhos de Jesus para a cruz, para nos salvar, porque o Senhor deixou com o injusto sair da prisão nessa situação, comparado com o nosso mestre, comparado com o homem que tudo pode, que nunca pecou. Porque um criminoso, um assassino, um causador de rebelião, uma escória da sociedade, um homem que não pode habitar em sociedade, porque é um homem perigoso para a dignidade da sociedade, porque logo esse homem foi liberto? Pilatos oferece Barrabás justamente pensando que o povo ia voltar atrás, porque Pilatos não ia entregar um bandidinho qualquer, ele ia entregar o barra pesada para o povo trocar de ideia. Mas mesmo assim o povo não trocou. Eu pergunto, Deus, por que, Senhor? Eu sei que eles queriam fazer mal a Jesus, mas praticar tamanha antiética, praticar tamanha injustiça, deixar um homem ferir a integridade talvez de suas famílias, talvez de seus entes queridos, no meio da sociedade. Então Deus mandou eu buscar a definição de Barrabás. E o nome de Barrabás significa filho do Abba, filho do Pai. Abba é o nome dado como pai no hebraico. Então, quando Deus permite que Barrabás saia para que Jesus vá para a crucificação, Ele está mostrando que para todos os filhos que Ele tem nessa terra, Ele prefere tirar o pior, tirar o mais casca grossa, o mais perigoso, e colocar o seu filho unigênito para morrer por ele. Em outras palavras, eu vou te mostrar. Barrabás era assassino, Barrabás era causador de rebelião, mas em tudo, o nome dele dizia tudo. Ele é filho do Abba, ele é filho do Pai. Deus olha para Barrabás como que um recado para toda a história da humanidade, dizendo: a humanidade é corrupta, a humanidade é pecaminosa, a humanidade é errônea, a humanidade tem defeitos, mas mesmo assim eu prefiro abraçar essa humanidade, enviar meu filho unigênito para morrer por vocês. Sabe por quê? Eu ainda tenho esperança para vocês. Eu ainda tenho. Você percebe aqui que Deus prefere libertar um prisioneiro perigoso, um homem pecador, tanto para a lei de Israel quanto para a lei de Roma, para salvar ele. Deus permite que Jesus vá para a cruz para todo mundo, inclusive para Barrabás. Por isso que a Bíblia é específica até no nome, filho do Abba, filho do Pai, porque ele sabia que mesmo Barrabás sendo um dos piores homens daquela época, ele podia ser restaurado através da cruz de Cristo. Talvez a gente se assuste com a condição de Barrabás, e talvez a gente não se coloque no mesmo lugar. Ele é um assassino, ele é um causador de rebelião, mas ele é pecador como nós. Ele peca como a gente, ele erra como a gente. E quando Deus permite Barrabás sair para Jesus ir, ele fala o seguinte: Barrabás não merece, mas eu não salvo ninguém por merecimento. Barrabás não merece, mas eu não salvo ninguém
pela força do braço da pessoa. Barrabás não merece, mas eu não salvo ninguém pela capacidade. Barrabás não merece, mas eu não salvo ninguém pelo potencial. Barrabás não merece, mas eu não salvo ninguém pelo que tem nas mãos. Eu salvo por graça, favor e merecido. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: talvez você se sinta insignificante, talvez você se sinta destituído da glória de Deus, e realmente nós fomos, mas através da cruz de Jesus, meu filho, a graça desceu, a graça nos abraçou, e até o pior homem da sociedade tem a condição de ser salvo, porque a cruz de Jesus é poderosa. Você percebe aqui que Barrabás, ele tem uma nova oportunidade de vida, porque a prisão, em toda a história, ela remete a um lugar de aprendizado, ao homem que cometeu crime, para aprender com seus atos, ter um tempo para refletir o que ele fez, e assim, caso se for solto, ele aplicar na sua vida aquilo que ele refletiu, ele aplicar na sua vida aquilo que ele se arrependeu de fazer. E eu penso que Barrabás talvez não se arrependeu naquela hora. Talvez quando Barrabás é chamado para entrar ali na votação de quem seria crucificado, talvez Barrabás não poderia ter se arrependido. Mas quando ele olhou para aquele Jesus, cheio de chicoteada nas costas, cheio de chibatada, cheio de sangue, com a coroa de espinhos preparada para ele, sendo um homem justo, sendo crucificado, eu tenho o poder da crença de acreditar que algo despertou no coração de Barrabás. Talvez ele estava saindo pensando: finalmente eu vou sair, vou voltar a cometer aquilo que eu cometia antes, vou voltar a fazer rebelião, vou voltar a matar, porque isso é quem eu sou. Mas quando ele olha para Jesus, entrando no lugar dele, sem falar um A, sem reclamar, sem debater, sem provas para contrariar, aleluia, já que Jesus era justo, mas mesmo assim eles difamavam ele com mentiras, ele deve ter olhado e pensado assim: se esse homem está se entregando, o que eu quero dizer para você nessa noite, eu quero que você entenda, é que Jesus morreu para todos, Jesus se entregou para todos. Talvez muitas pessoas, é comum encontrar pessoas que dizem assim: eu não vou voltar para Cristo, eu tenho que me consertar com Deus, eu não posso estar na igreja, eu sou muito pecaminoso, eu não posso abrir a Bíblia, eu não sou digno dela. Eu tenho uma notícia para te dar: realmente você não é digno dela, mas não é sobre Deus, não é sobre você, é sobre Jesus. Não é para você focar no seu eu, é para você focar em Jesus, aleluia. Porque se você focar em si mesmo, você vai encontrar corrupção, você vai encontrar mentiras, você vai encontrar pecado, você vai encontrar iniquidade, você vai encontrar transgressão. Mas quando você foca em Jesus, meu filho, algo diferente começa a acontecer, porque você vê as atitudes de Jesus, você vê o pensamento de Jesus, você vê a postura de Jesus, e você vê, tem solução. Ele foi homem, passou por traição, passou por fome, passou por tentação, passou por provação, passou por mentira, mas em tudo isso ele permaneceu justo. Se Jesus permaneceu justo, eu vou chegar lá também, eu vou conseguir. Aleluia. É por isso que Filipenses capítulo 2, se eu não me engano, versículo 5, diz que Jesus não teve por usurpação ser como Deus. Ele não teve, aleluia, a posição de Deus, ele se desfez da posição de Deus. Preguei mais cedo em Toyohashi, eu citei um versículo, se eu não me engano também, 2 Coríntios 8:9, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos. Nós estamos tratando de um homem que ele já tinha a sua majestade de glória, ele não precisava de afirmação de ninguém, até porque ele estava na criação. Samuel, ele estava na criação? Sim, ele faz parte da Trindade. Então me prova, Gênesis capítulo 1, façam, capítulo 1, capítulo 2, entre esses dois capítulos, me fala a memória, façam, 1:27, façamos o homem à nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Façamos. Jesus estava desde a criação do mundo. Jesus já era Deus.
Jesus já era glorificado pelos anjos na glória. Jesus já tinha sua posição de majestade. A Bíblia reflete isso, dizendo que ele sentava à destra do Deus Pai. Mas ele não se importou com a posição, ele não se importou com o trono, ele se importou com as almas que estavam destinadas ao inferno. Ele estava preocupado com um tal de Barrabás, ele estava preocupado com um tal de Bartimeu, ele estava preocupado com um tal de Jairo, ele estava preocupado com um tal de Pedro, ele estava preocupado com um tal de Paulo, ele estava preocupado com a humanidade. Por isso ele desceu e morreu por nossas vidas, porque ele teve a compaixão. E é lindo que quando eu prego sobre graça, eu chego a um limite que eu não consigo mais explicar. Eu não consigo mais explicar, porque graça é favor imerecido. A gente não merece por isso, a gente não faz nada por isso, e a pessoa continua tendo favor em nossas vidas. A pessoa continua nos ajudando, a pessoa continua nos protegendo e nos abençoando. É incrível falar do amor de Jesus, porque a gente chega num limite que o humano não consegue explicar. Tamanho amor, tamanha graça, tamanho favor em meio a um Deus que é justo. Deus é justo. Mas Samuel, se Deus é justo, como ele permite, aleluia, que Barrabás saia da prisão? Como ele permite que Jesus morra injustamente? É porque, aleluia, na verdade Deus estava sendo justo, porque Jesus naquele momento não estava se colocando na posição de rei, ele estava se colocando numa posição de pecador, servo do pecado. Jesus se coloca na posição que era de Barrabás. Jesus roubou? Não. Jesus matou? Não. Jesus causou rebelião? Não. Mas mesmo assim, ele assume a posição de Barrabás. Nós temos que entender aqui que o principal, aleluia, a principal pessoa que permitiu que isso acontecesse não foi Pôncio Pilatos, não foi Herodes, não foi, aleluia, os judeus, não foram os doutores da lei, não foram fariseus, foi permissão de Deus, por causa de uma sociedade, de uma humanidade corrupta. Perceba aqui, meus queridos e amados irmãos, que Deus tem tanto amor pela sua criação, Ele tem tanto amor por aquilo que Ele criou, que a palavra do Senhor é bem clara, dizendo que nem os anjos têm os privilégios que a criação do Senhor tem. Nem os anjos e querubins e arcanjos e serafins têm o privilégio que nós temos. Samuel, eles têm Deus, eles olham para Deus sim, mas nós carregamos Deus dentro daquilo, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Então você percebe aqui que Deus tem compaixão pelos seus. Deus tem compaixão pelos seus. E aqui eu encontro uma história muito linda, porque Barrabás não merecia, mas ele recebeu. Ele não trabalhou por aquilo, mas ele recebeu, porque ele era filho do Pai, era filho do Abba. Aleluia. O que eu falei aqui no começo, se nós estamos na casa do Pai, nós temos liberdade. E talvez Barrabás não se encontrou antes com a identidade de filho. Ele podia carregar o nome, mas não agir como o seu nome o remete. Nós podemos carregar um nome, mas não nos comportar como essa pessoa que carrega o nome. Por exemplo, você sabe o que significa a palavra cristão? Cristão significa imitador de Cristo. Se cristão significa imitador de Cristo, você está servindo aquilo que você carrega no seu nome de forma correta? Você está sendo um imitador de Cristo. E quando eu falo ser um imitador de Cristo, mesmo que nós tentamos, nós sabemos que nós não vamos alcançar a perfeição, porque nós somos pecadores, porque nós somos indignos, porque nós não somos santos o suficiente para ser como Jesus. Mas quando Deus nos intitula como cristãos, filhos de Deus, Ele sabe das nossas limitações, mas Ele não está se importando aonde a gente vai conseguir chegar com a nossa capacidade. Ele está se importando com a nossa força de vontade. Ele está se preocupando com a perseverança. Se não me falha a memória, Mateus 24, versículo 13 vai nos dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então perceba aqui, meu querido e amado irmão, que Deus não trata com a sua limitação. Deus trata com o seu primeiro passo, com a sua força de vontade, com a sua atitude de dizer: eu sou totalmente dependente de Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele eu não vou, sem Ele eu não chego, sem Ele eu não posso, sem Ele eu não falo, sem Ele eu não vivo, sem Ele eu não consigo. Eu não consigo.
Sem Jesus eu não consigo. E aqui Deus me deu a palavra sobre Barrabás, mas no último versículo que lemos aqui, Deus me permite falar, versículo 26. E enquanto conduziam, eles pegaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. Queridos, entenda aqui, Barrabás foi solto, e agora aparece um tal de Simão Cirineu, e os soldados romanos, eles o obrigam a ajudar a carregar a cruz, porque Jesus está perdendo as forças, Jesus está morrendo aos poucos, Jesus está sendo torturado fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, já que Deus estava derramando toda a ira do pecado sobre sua cabeça. Mas Deus permite Simão o Cirineu a carregar a cruz com ele. Simão Cirineu não era Barrabás, mas também era um ser humano. Simão Cirineu não era Barrabás, mas também era um homem, também era parte da criação de Deus. E você percebe que provavelmente ele foi obrigado a carregar a cruz. Talvez ele não queria, mas aqui ele nos mostra algo maravilhoso que nós como cristãos precisamos entender. Pode ser que nós não façamos parte, possa ser que nós, a cruz, aleluia, não nos remete à nossa vida. Pode ser, aleluia, que aquele sofrimento não tenha a ver conosco. Mas quando Simão Cirineu carrega a cruz, ele está dizendo: eu estou carregando a cruz por você. Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Lucas 11:23. Quando Simão Cirineu carrega a cruz com Jesus, ele está dizendo: aquele que quer ser salvo, aquele que quer receber da parte de Deus, precisa assumir a posição de um cristão, precisa assumir a posição de Cristo. Cristo estava carregando a cruz, eu vou carregar a cruz também, porque a cruz é a responsabilidade de um santo e de um fiel. Se Jesus, que é rei de todas as coisas, carregou a cruz, eu vou carregar a cruz também. Se Jesus, chicoteado, machucado, carregou a cruz, eu vou carregar a cruz também, porque a cruz pode parecer o final, mas na verdade a cruz é só o começo da história. Levíticos diz: maldito é aquele que morre no madeiro. Jesus estava prestes a morrer na cruz do Calvário, no madeiro. Mas em uma das suas 7 falas na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Na linguagem original, tetelestai. E é interessante nós aprendermos o significado dessa palavra, porque o tetelestai remete a um significado muito profundo nas nossas vidas. Tetelestai não é simplesmente estar consumado apenas, mas quando Jesus brada tetelestai, ele está dizendo: a fiança que outrora precisava ser paga, eu já paguei de uma vez por todas. Trazendo para os nossos dias atuais, a conta que precisava ser parcelada por cada um da humanidade, eu já paguei no débito de uma vez só. Em outras palavras ainda, quando chega ali, o momento que ele fala tetelestai, ele diz: o que eu fiz está feito, está pago e ninguém pode desfazer. O que eu fiz pode alcançar o Simão Cirineu, o que eu fiz pode alcançar o Barrabás, o que eu fiz pode alcançar o Paulo, que era perseguidor de cristão, o que eu fiz pode alcançar Pedro, que estava desenganando. A minha salvação, a minha crucificação está consumada a ponto de toda a humanidade ser salvo. O pastor Wilson pode ser salvo, a Alejandrina pode ser salvo, ali todo mundo pode ser salvo, porque eu já gritei: está consumado. Está consumado. Então você percebe aqui, meu querido e amado irmão, que Jesus não olha para a qualidade humana para salvar. Ele olha para uma alma que necessita dele. Jesus não olha para as obras que a humanidade tinha para oferecer. Ele olha para o potencial que a humanidade podia ter nas mãos dele.
Eu posso te dizer uma coisa, vou liberar uma palavra profética nessa Santa Ceia para você. Deus não está olhando aquilo que você tem em mãos, mas Deus está olhando o potencial que você pode alcançar nas mãos dele. Samuel, o que eu preciso fazer para mudar de vida, para andar a caminho dessa cruz e vivenciar aquilo que Jesus tem para a minha vida? O que eu preciso fazer para vivenciar isso? O que eu preciso fazer para experimentar isso na minha vida? Você precisa renunciar à sua vida de Barrabás. Que isso, Samuel? Estamos chamando de Barrabás? Nós não somos maiores ou menores do que Barrabás. Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Barrabás matou, mas Barrabás causou rebelião, mas Barrabás era perseguido, Barrabás não era uma pessoa de bem. Ele era pecador como todos nós. Ele era pecador como todos nós. Mas como o apóstolo Paulo vai dizer, em um só homem entrou o pecado na humanidade, mas também em um só homem chegou a salvação para muitos. O apóstolo Paulo também vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus está dizendo, aonde na sua vida foi pecado, aonde na sua vida foi sujeira, aonde na sua vida foi iniquidade, aonde na sua vida foi transgressão, agora eu estou enchendo de graça, agora eu estou enchendo de misericórdia, agora eu estou enchendo de glória, enchendo de perdão. Barrabás talvez era um perseguidor de pessoas de bem, gostava da bagunça, gostava da bagunça ali, das coisas erradas, mas Deus está dizendo, se ele gosta da bagunça, então eu vou chegar com o rebuliço mesmo. Rebuliço, Samuel? Vou chegar com rebuliço, sabe por quê? Rebuliço tem a definição de bagunçar todas as coisas a ponto de depois dessa bagunça arrumar tudo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Talvez ninguém entendeu por que Jesus morreu. Talvez ninguém entendeu por que Jesus salvou aquelas pessoas. Talvez ninguém entendia por que Jesus andava com aqueles homens, pescador de peixe, outro é coletor de impostos. Por que ele andava com eles? Sabe por quê? Jesus não quer se explicar para ninguém. Ele quer apenas que você entenda que ele pode fazer todas as coisas. Só isso. Se você entender que ele pode fazer todas as coisas vão começar a aflorar. As coisas vão começar a acontecer. Sabe por quê? Não depende do teu braço, não depende da tua força, não depende do seu histórico, só depende da obediência. Se você aceitar a obediência de Deus, você vai ser transformado. Pode ser Barrabás, pode ser Pedro, pode ser Mateus, não interessa. Pode ser um romano, não interessa. Até porque, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a primeira salvação de um gentio. O centurião Cornélio, ele tem, aleluia, uma vontade de aceitar a Jesus e ser batizado com o Espírito Santo. E Pedro é alcançado por essa visão e vai até lá e ora, e eles são cheios do Espírito Santo. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite, que Deus incomoda o meu coração a dizer: não importa quem você foi, importa quem você vai ser daqui para frente. Não importa se você roubou, matou, participou de chacina, foi macumbeiro, serviu Buda, se você foi da festa, da balada, da bebedeira. Deus está dizendo, não importa o que chegou até agora, importa a mudança daqui para frente. E aí, vai continuar chorando pelo que passou, ou vai olhar para a cruz e dizer: eu tenho um novo dia, eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho uma nova chance. Você tem uma nova chance de consertar a sua vida. Você tem uma nova chance de consertar a sua história. Você tem uma nova chance de viver um novo destino. Tudo isso você precisa focar em Jesus, olhar para a cruz e dizer: verdadeiramente Ele carregou tudo aquilo que me aprisionava, tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que me apontava, tudo aquilo que me julgava. Agora, se eu aceitar Ele, eu posso receber a salvação, eu posso receber a transformação. Amém. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar essas 4 almas, Jesus, estes homens e esta menina, esta jovem que veio aceitar a Jesus. Senhor, amarra eles no teu altar, Senhor, segura eles na tua presença, que eles possam verdadeiramente estar na posição de filhos do Abba, de filhos do Pai, que eles possam viver